A paz do Senhor. Este é o canal Evangelhos Puro e Simples e eu quero hoje conversar com você sobre o seguinte tema: qual o segredo de José para vencer as adversidades? Para isso, eu preciso te contar um pouco da história de José antes dele chegar ao Egito. José era o filho mais velho de Jacó com Raquel, porém ele era o 10º filho de Jacó. E Jacó amava a José, a ponto de lhe fazer uma túnica diferente de todas as túnicas da época, uma túnica colorida, né? Devido ao amor que ele tinha por José. E José, por conta disso, era muito odiado pelos seus irmãos. Não só porque o pai amava mais a José do que aos outros, mas porque também tudo que os irmãos dele faziam de errado, ele ia levar para o pai, né? Então, José ajudava também um pouco. E com isso, os irmãos, e dá para completar, né? Deus deu sonhos a José, mostrando que José seria alguém de autoridade, né? Alguém grande sobre a família. E José começou a espalhar os sonhos que Deus deu a ele entre os irmãos, o que aumentava cada vez mais a raiva dos irmãos contra ele. Então os irmãos chegaram à conclusão que deveriam matar José. Só que Rubem, o irmão mais velho, falou assim: não vamos matar ele não. Afinal de contas, ele é nosso irmão. Vamos jogar ele aqui no poço, né? Deixa ele aí no poço aí. E porque ele estava nessa ideia de que, de quando os irmãos saíssem, mais tarde ele voltasse e tirasse José dali, né? Ele não queria matar José, porque apesar das circunstâncias, José era irmão. Só que Judá teve uma outra ideia. Judá, também irmão de José, falou assim: não, vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E assim eles fizeram, venderam José como escravo. José foi para a mão dos ismaelitas, os ismaelitas venderam José como escravo. E aí é que começa a história de José. Por quê? Quando ele foi vendido como escravo, José chegou lá, ele foi vendido para Potifar, trabalhou para Potifar e Potifar viu algo diferente em José, né? Viu que a casa dele estava sendo abençoada. A casa de Potifar estava sendo abençoada porque José estava administrando, né? Só que quando ele estava ali administrando a casa, indo bem, a esposa de Potifar deu em cima de José. José não aceitou porque ele disse que ele pecaria contra Deus fazendo isso e ainda cometeria uma maldade contra Potifar. Então ele saiu correndo, deixou a capa dele na mão da esposa de Potifar e com isso ela aproveitou que ela ficou com a capa dele e mentiu dizendo que ele forçou ela a ter relações com ele. Ele foi preso. Na prisão, mais uma vez, ele se destacou. Ele não era um simples prisioneiro, ele era alguém que ajudava, ele era alguém que administrava. E ali ele interpretou 2 sonhos. Através desses 2 sonhos, 2 anos depois, Faraó também teve um sonho. O copeiro de Faraó contou que José interpretou o sonho dele. Faraó mandou chamar José. José interpretou o sonho de Faraó. E então o sonho de José se realizou, pois ali ele foi governador do Egito. E qual foi o segredo de José para suportar tudo isso? A gente pode ver o segredo de José ali em Gênesis, o capítulo 41 e o versículo 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. A gente vê que o segredo de José foi a fé inabalável que ele tinha em Deus. E ele demonstrou isso quando ele foi fiel ao não se deitar com a esposa de Faraó, de Potifar, e quando ele teve 2 filhos e ele fez questão de colocar o nome dos filhos, dizendo que Manassés, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Efraim, que quer dizer Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
E você? Qual tem sido o seu segredo para suportar as tempestades, as dificuldades da vida? Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, comente, aperte aí a tecla seguir. É muito importante. Deus te abençoe.